Boa noite para vocês. Estamos começando mais uma live, né? E nessa noite vamos falar sobre mais um personagem da Bíblia. Não poderia ser diferente, porque estamos usando a palavra de Deus como fundamento das nossas pregações. E você, como é que está? Como é que passou a semana? Mais um sábado chegou. Quero desejar um feliz sábado a você, que é membro da Igreja Adventista. A você que é amigo da igreja, também um feliz sábado. Que um dia você possa desfrutar também das bênçãos do Senhor, por separar um dia na semana para você realmente se dedicar e se envolver plenamente nas coisas espirituais. Muito bem, o personagem desta noite é Judas Iscariotes, né? Como já tínhamos avisado e anunciado a vocês. Eu quero, antes de abrir a palavra de Deus, antes de ler a palavra de Deus, eu quero fazer uma oração com você, tá bom? Você que está aí distante, você que... Eu tenho amigos que estão me assistindo aí dos Estados Unidos, um abraço para vocês, aí o Jorginho, a Lúcia, eu tenho amigos do Nordeste, do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, da igreja onde sou pastor. Uma boa noite para todos vocês. Muito bem, dada aí todas as saudações e boas-vindas, vamos fazer uma oração para a gente poder então abrir a palavra do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, mais uma vez estamos com a Tua palavra em nossas mãos. Iremos abri-la agora, Senhor, para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Vamos nesta noite comentar sobre um personagem tão marcante entre os discípulos, uma história muito forte que ele viveu, e ali os discípulos Mateus, Marcos e também Lucas deixaram registrado, também João, deixaram registrados para nós a sua história. Então nos abençoe agora, nós oramos através dessa leitura, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você sabia que há muitos Judas mencionados no Novo Testamento? Verdade. O Judas Iscariotes se tornou o mais famoso por seu fim trágico, por sua história contundente ali entre os discípulos, né? Mas, por exemplo, em Atos capítulo 15, fala de Judas Barsabás. Isso mesmo, ele acompanhou o apóstolo Paulo numa viagem de Jerusalém a Antioquia. Um outro Judas, também mencionado no Novo Testamento, é o que estava em Damasco e recebeu Paulo. Lembra? Paulo estava indo para Damasco e ali encontrou-se com Jesus, ficou cego por um período e ele ficou hospedado na casa de Judas ali em Damasco. Um outro Judas é o Judas Galileu. Isso está em Atos 5:37. Um outro Judas interessante, Jesus teve um irmão chamado Judas. Isso mesmo. Isso está ali em Mateus 13:55. Jesus teve um irmão chamado Judas. E entre os discípulos, tínhamos dois Judas. Judas Iscariotes e Judas Tadeu. Muitos de nós conhecemos e já conhecíamos isso. Mas hoje vamos falar de Judas Iscariotes. Isso mesmo. Eu quero ler com vocês Mateus 27. Vamos então abrir a palavra do Senhor. Você estiver com a sua Bíblia aí, ou no seu smartphone, Mateus 27, do verso 3 ao 9. Estou aqui com a minha Bíblia aberta, Mateus 27, 3 a 9. Então vamos ler juntos. O verso 3. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa isso? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Tendo deliberado, compraram com elas um campo de oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo é chamado até hoje, até os dias em que Mateus escreveu o seu livro, até hoje é chamado
campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do olheiro, assim como me ordenou o Senhor. Muito bem, havia uma profecia de que aquelas 30 moedas seriam usadas para comprar um campo de sangue, né, que foi ali construído um cemitério para os viajantes, para os forasteiros. Eu e você conhecemos essa história de Judas, e eu queria começar dizendo para você que Judas andou com Jesus como os outros discípulos andaram. Quase 3 anos, né? Por volta ali de 3 anos, ele andou com Jesus. Judas ouviu os sermões de Jesus. Judas viu os milagres de Jesus. Judas sentiu o amor de Jesus. Porém, Judas, apesar de ter andado com Jesus, ele não se permitiu andar na presença de Jesus. Judas não levou Jesus consigo para a sua vida, para os seus momentos de reflexão. Ele acompanhava Jesus, mas quando acabava o momento ali, ele ia para o seu afazer, ou ele ia para o seu aposento, ali acabava a sua amizade. Então Judas andou com Jesus, mas não permitiu que Jesus andasse com ele em todos os momentos de sua vida. Olha que coisa interessante. Judas ouviu os sermões, mas não os guardou em seu coração. Judas ouviu, então, todos os sermões de Jesus, mas não os guardou em seu coração. Judas viu os milagres de Jesus, mas não permitiu que o milagre maior acontecesse em sua própria vida, que é o milagre da conversão. Judas sentiu o amor de Jesus, mas não permitiu que este amor transformasse o seu coração e mudasse os seus planos da traição. Eu queria agora falar com você, olha aqui para o pastor. Você tem andado com Jesus? Você tem levado Jesus para a sua vida? Porque Judas andou com Jesus 3 anos, mas isso não mudou a sua vida, não mudou os seus planos, não mudou a sua intenção. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre o egoísmo, sobre a cobiça que Judas tinha. Então, o fato dele ter andado com Jesus não mudou nada. Porque não basta eu e você irmos à igreja e dizermos que somos crentes, dizermos que temos Jesus, botar na camisa, eu pertenço a Jesus, 100% Jesus. Não basta apenas isso. Eu e você precisamos trazer Jesus para a nossa vida, para o dia a dia. O que Jesus faria nesse momento? O que Jesus faria nessa situação? Eu pergunto, você tem andado com Jesus? A sua vida, você tem vivido na presença de Jesus? Porque é isso que vai fazer diferença. Eu pergunto, quantos sermões você já ouviu na sua vida? Talvez você tenha aí 10 anos de igreja. Olha quantos sermões. 3 sermões pelo menos por semana. Mais os do YouTube, mais do Face, as lives. Quantos sermões você já ouviu na sua vida? Se você tem 1 ano de membro de uma igreja, já ouviu sermão demais. E se você tem 20 anos de sermão, 20 anos, perdão, na igreja, 30 anos na igreja, quantos sermões você já não ouviu? E eu pergunto, você tem dado ouvido à voz do Espírito Santo através desses sermões? Eles têm mudado o seu coração? Você é uma pessoa diferente daquela quando entrou na igreja? Você se tornou mais humilde? Você se tornou mais altruísta? Você se tornou mais obediente a Deus? Você se tornou mais amoroso com o seu cônjuge? Você se tornou mais amoroso com seus filhos? Você se tornou uma pessoa mais honesta, mais fiel aos princípios, aos horários? Como é que é você no trabalho? Você chega mais cedo? Você fica até o horário? Você é fiel? Você é transparente? Você é verdadeiro? Você é honesto? O Evangelho mudou você? Quantos sermões você já ouviu?
Judas ficou 3 anos ouvindo os sermões de Jesus. E Jesus pregava todos os dias. Às vezes 2, 3 vezes no dia. Mas Judas não mudou nada da sua intenção. Porque não basta você ouvir o sermão. Você tem que guardá-lo no coração. Você tem que permitir a voz do Senhor falar com você. E aí sim, você submeter a essa voz para que haja uma mudança na sua vida. Judas também, ele viu os milagres de Jesus. Eu pergunto, quantos milagres você já viu na igreja? Nesses anos todos na igreja? Quantos milagres você já viu na sua vida? Eu já passei por uma experiência de um milagre. Você conhece essa experiência? Quantos milagres você já vivenciou? Quantos você já viu na igreja? Eu pergunto, o que falta ainda para você? Talvez seja para alguém que ainda não se decidiu pelo batismo, por exemplo. Eu pergunto, o que falta para você? Talvez estou falando com alguém que ainda não se decidiu, se entregar completamente a Deus. Eu falo, o que falta para você? Que milagre mais falta para você? Judas viu todos os milagres. Judas acompanhou Jesus nos milagres da ressurreição, da cura do cego, do paralítico, andando sobre as águas, multiplicando os pães e peixes. Mas nada mudou no coração de Judas. Ele continuou com seus planos e no final se tornou o grande traidor da história, né, da vida de Jesus entre nós. Que milagre você precisa em sua vida nesta noite? Eu pergunto. Olha aqui para o pastor. Que milagre você precisa na sua vida nesta noite? Será que é o milagre da conversão? Será que é o milagre de confiar mais em Deus? Será que é um milagre físico? Um milagre, você está doente, precisa de uma cura, de um milagre? E você crê que Deus pode fazer esse milagre? Você confia nesse Deus que você segue? Será que é o milagre do seu casamento? Você já está pensando em se divorciar? Você já até assinou os papéis para divórcio? Você acredita que não tem mais jeito? Mas eu pergunto, você crê ou não crê nesse Deus? Você crê ou não crê nos milagres que Ele pode fazer? Que milagre você precisa nessa noite? Talvez a cura de um trauma emocional que você viveu, uma perda muito grande que você viveu. Eu quero dizer para você, há poder no nome de Jesus para curar você. Mas você precisa agir diferente. Você precisa abrir o teu coração e fazer diferente que fez Judas. Judas via os milagres, mas parece que o seu coração estava cada vez mais endurecido. Incrível isso, né? E por fim, você sente o amor de Deus por você? Você tem certeza disso? Judas viu o amor de Jesus por ele, mas não mudou, continuou com seus planos. E eu pergunto, você vê, você sente o amor de Deus por você? Jesus sabia, desde o princípio que Judas iria traí-lo. Desde o começo que ele entrou no grupo dos discípulos. Sabia disso? Jesus percebeu nas intenções de Judas. E parece, tudo indica, que Judas não foi escolhido. Ele se escolheu, ele se ofereceu. Então, eu quero ler com vocês um outro verso, João 6,64. Abre a sua Bíblia aí, João, capítulo 6, verso 64. Olha aí, João 6,64. Diz assim na minha Bíblia: mas há descrentes entre vocês, disse Jesus. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu. Então Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Mas Jesus não abandonou Judas. E eu quero dizer uma coisa para você. Jesus nunca desistiu de Judas. E Jesus nunca desiste de nós. É isso mesmo. Esse Jesus, ele é tremendo, né? Jesus, ele age diferente de você e de mim.
Imagina se eu e você soubéssemos que entre o grupo no trabalho, entre o grupo na igreja, de amigos, a gente tivesse certeza que ali está um traidor, que vai me passar a perna, que vai me trair, que vai me dar uma facada pelas costas, como a gente diz. Naturalmente a gente iria eliminar essa pessoa do nosso convívio. Mas Jesus não fez isso. Interessante. Todos os privilégios espirituais que os outros discípulos tiveram, Judas também teve. Por que será que Jesus não tirou Judas do grupo, não assim, impediu que ele participasse do grupo dos discípulos mais próximos, sabendo que ele seria o traidor? Jesus nunca desiste de nós. Jesus lavou os pés de Judas, sabia disso? Isso mesmo, Jesus lavou os pés de Judas. Na ceia, João estava sentado à sua direita e Judas à sua esquerda. Ele pegou o pão, molhou e colocou no prato de Judas. Jesus não desistiu de Judas. Jesus então permitiu que Judas andasse com ele 3 anos. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus colocou Judas num lugar importante naquela ceia célebre, naquela última ceia dele com os discípulos. Jesus lavou os seus pés. E você sabia, enquanto Jesus lavava os seus pés, Judas pensou, como pode Jesus fazer isso por mim? Será que ele não sabe que eu já o vendi por 30 moedas de prata? Por um lampejo de segundos, Judas pensou em desistir de tudo. E esse era o intuito de Jesus. Esse era o desejo de Jesus, tentar, com seu amor, fazer Judas mudar de atitude. Mas logo, diz a Bíblia, o diabo tomou conta do coração de Judas. E ele então foi realizar os seus desígnios. Mas Jesus fez tudo. Jesus colocou ao seu lado. Jesus até o advertiu que um deles iria traí-lo. Jesus então coloca o pão no prato de Judas, mostrando, Judas, eu sei que vai ser você. Mas tudo que Jesus fez parece que foi em vão. Em nenhum momento Judas foi um cristão verdadeiro. Essa que é a verdade. Em nenhum momento, querido amigo, querida amiga, querido irmão, em nenhum momento Judas foi um cristão verdadeiro, completamente entregue a Deus. Eu pergunto, será que eu e você somos um cristão verdadeiro? Eu não estou falando de não pecar, de não errar. Nós somos falhos, podemos errar todos os dias como erramos. Mas o cristão verdadeiro, ele se arrepende do que faz. O cristão verdadeiro, ele ouve a voz de Deus e admite os seus erros e pede perdão à pessoa. Eu pergunto, você é um cristão verdadeiro? Eu sou. Somos nós um cristão verdadeiro? Nos entregamos de verdade a esse Deus ou nos entregamos com reserva, igual fez Judas? Judas nunca creu em Jesus, essa que é a verdade. Judas não foi lavado pelo amor de Jesus, essa é a verdade. Judas não foi escolhido, como eu falei, por Jesus. Essa é a verdade. E eu queria dizer para você uma frase. Uma pessoa pode chegar muito perto da salvação, como Judas chegou e esteve muito perto da salvação, que a salvação é Cristo. Mas ainda assim, se perder para sempre. Eu vou repetir. Uma pessoa pode chegar muito perto da salvação, ou pode andar ao lado da salvação durante um período de sua vida, mas ainda assim se perder para sempre. E foi o que aconteceu com Judas. Judas se perdeu para sempre, apesar de ter andado bem perto da salvação. Não porque Jesus não tentou salvá-lo, não porque Jesus não tentou resgatá-lo, não porque Jesus não tentou fazer com que ele mudasse de atitude, de planos, não. Para você ter uma ideia, quando você lê o relato dos evangelhos, os discípulos, os demais discípulos, só souberam que Judas era o traidor ali no Getsemane, quando ele chegou
com a turba, com os guardas, com o sinédrio para prendê-lo. Até ali ninguém sabia. Jesus guardou isso durante 3 anos e meio aproximadamente. Sabe por quê? Porque Jesus queria salvar Judas também. Assim como ele quer salvar você e a mim. Jesus nunca desistiu de Judas, assim como ele não desiste de você e de mim. Jesus amava a Judas, assim como ele ama você e ama a mim. O problema não estava com Jesus. O problema estava com Judas. Judas não se entregou completamente. E você? Você se entregou a esse Deus maravilhoso completamente? Judas não amou a Jesus completamente. Judas não se tornou um discípulo de verdade. Não. Judas era um membro de igreja. Judas era um membro dos discípulos, do grupo dos discípulos apenas. Mas Judas não era um cristão verdadeiro, porque ele não creu, ele não se entregou, ele não amou a Jesus de verdade. Judas era apenas um membro de um WhatsApp, de um grupo de uma igreja, mas ele não era um discípulo de Jesus, membro da igreja de Deus, não era. Eu pergunto, e você? Você se entregou completamente para ele? Eu repito. Sabe, você pode dizer assim, mas pastor, Judas não tinha escolha. Judas era o traidor. Judas estava predestinado para trair Jesus e se perder para sempre? Não, querido, engano seu. Judas não foi predestinado para a salvação. Essa é a grande verdade. Essa é a grande notícia. Judas não foi predestinado para a perdição, melhor dizendo. Essa é a grande notícia da noite. Judas tinha também o direito de se salvar. Isso mesmo. Quando nós vamos para as profecias do Antigo Testamento, por exemplo, Salmo 41, verso 9, fala que aquele que iria trair Jesus é aquele que comeria do pão no prato ao seu lado. Fala isso. Lá em Zacarias 11, versos 12 e 13, fala que seria vendido por 30 moedas de prata. Fala isso. Mas olha aqui para o pastor. Em nenhum momento a profecia sobre Judas, em nenhum momento a profecia sobre o traidor mencionava o nome desse traidor. Porque se mencionasse o nome, nós teríamos então que questionar o livre-arbítrio que Deus concedeu a você e a mim. Lá em Timóteo diz que Deus deseja salvar a todos. Em Timóteo, 2 Timóteo, diz que Deus deseja salvar a todos. Então, se a profecia mencionasse o nome do traidor, todos nós poderíamos questionar a liberdade ou a livre escolha que nós teríamos diante de Deus. Então, resumindo, Deus não predestinou Judas para a perdição. Porque as profecias, elas não continham o nome de Judas. Essa é que é a verdade. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, eu vou ler para você. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, o verso 4. Deixa eu ler para você. Olha que interessante. Então, primeira carta, capítulo 2, o verso 4, diz assim, ó. Deixa eu ler para você. 2, o verso 4. Fala assim, ó. Que deseja, isso é bom, e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Olha aí. Que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E se ele deseja isso, ele não poderia predestinar Judas. Judas seria o único ser humano da face da terra que nasceu para se perder. Isso seria uma injustiça. E Deus não é injusto. Então, querido, Jesus deu a Judas todas as condições de se salvar. Judas teve os mesmos privilégios espirituais que os demais tiveram. Mas Judas se perdeu simplesmente porque ele escolheu se perder.
E sabe qual é o grande pecado no coração de Judas? O grande pecado é o egoísmo. Isso mesmo. Judas só pensava em si mesmo. Judas, quando entrou para o grupo dos discípulos, ele entrou pensando, quando Jesus trouxer o seu reino para esse lugar, eu estarei usufruindo de um lugar privilegiado. É assim que ele pensava. Quando estava lá no banquete na casa de Simão, e aquela mulher pecadora, então, ungiu ali os pés de Jesus com aquele bálsamo que estava naquele vaso de alabastro, Judas disse, que desperdício, poderíamos comprar comida para os pobres, mas na verdade não, o próprio texto diz que Judas era ladrão e pensava em si mesmo. Judas só pensava em si. Judas queria enriquecer-se. Judas queria os melhores lugares. Judas queria as melhores posições. Judas queria a melhor função. Judas queria a maior quantia. Judas só pensava nele. O egoísmo foi o grande pecado de Judas. Essa que é a verdade. E eu pergunto, qual é o seu grande pecado nesta noite? Quando eu e você não nos entregamos completamente a Deus, o egoísmo, o orgulho, a cobiça, toma conta de nosso coração. E a gente fica como um membro da igreja apenas, mas não somos discípulos de verdade. A gente leva o nome de crente, mas não somos cristãos verdadeiros. Essa que é a verdade. Judas esteve bem perto da salvação, mas apesar disso, ele se perdeu. Porque Judas não se entregou completamente. E o egoísmo tomou conta de sua vida. Jesus fez tudo para salvá-lo. Jesus fez tudo. Mas Judas escolheu se perder. Foi uma escolha dele. E eu quero terminar a live desta noite dizendo a você o seguinte. Eu e você também temos tudo para nos salvar. Eu e você também podemos andar na presença de Jesus como Judas andou. Não de forma corpórea mais, mas Ele está em nosso coração, Ele está em nosso meio. Através do Espírito Santo, Ele habita em nós. Amém? Nós também podemos ver os milagres que Deus tem feito na vida de muitas pessoas em nosso meio. Nós temos ouvido muitos sermões da palavra do Senhor. Sermões lindos que têm tocado o nosso coração. E eu e você também temos sentido o amor de Deus por nós. Eu sei que você sente o amor de Deus por você. Mas se eu e você nos entregarmos de forma superficial, como Judas fez, também poderemos ter o mesmo destino que ele teve, a perdição. Não porque fomos predestinados para isso, não. A Bíblia nos predestinou para a salvação. Está repleto de textos falando isso, que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento e nenhum deles se percam. A Bíblia está repleta de declarações de que Deus deseja salvar a todos nós. Mas se eu e você não entendermos, não aprendermos com os erros de Judas, poderemos chegar ao final como ele chegou. Podemos ter o mesmo fim que ele teve, a perdição. Querido amigo, querida irmã, querido irmão, o meu apelo para você nesta noite é: abra o teu coração e entregue-se por completo a esse Deus maravilhoso. Deixe Jesus dirigir a sua vida. Pare de agir por conta própria. Pare de agir por você mesmo. Pare de agir por seus impulsos pecaminosos, por sua raiva, por seu ódio, por sua vingança. Pare de agir. Está na hora de você parar. E deixe Jesus agir por você. Agir em você. Permita Ele mudar a tua vida. Não caia no erro de Judas de andar com Jesus anos e anos,
ouvir sermões e sermões, ver milagres e milagres, e ver Jesus tentando de tudo para salvá-lo, mas manteve-se firme, duro, como uma rocha, uma pedra, e se perdeu. Uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci, que dizia: o mesmo sol que derrete o gelo endurece o barro. Interessante, os outros discípulos foram derretidos, foram tocados pelo amor de Jesus. Mas o mesmo Jesus não conseguiu amolecer, derreter o egoísmo, derreter a cobiça e o egoísmo que havia no coração de Judas. Que Deus possa alcançar o teu coração e o meu coração. E que o nosso fim seja diferente. Que quando Jesus vier, eu e você possamos dizer: eis o Deus da nossa salvação. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Muito bem, vamos fazer uma oração? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por tua palavra nesta noite, que nos ensinou que Judas teve todos os privilégios, todas as possibilidades de ser salvo, encontrar a salvação, de experimentar a salvação que os outros demais discípulos experimentaram. Mas escolheu continuar como uma pedra. Escolheu continuar no seu caminho do egoísmo, do amor próprio, do amor egoísta, melhor dizendo, e se perdeu. Senhor, queremos nessa noite abrir o nosso coração para Ti. Queremos nessa noite, Senhor, arrancar o nosso coração de pedra, para que o Senhor coloque um coração de carne, temente a Deus e que ame a Jesus de todo o coração. Senhor, se há nesta noite alguém que está me assistindo, que tem feito uma entrega parcial, que tem seguido a Jesus de longe, que nesta noite, Senhor, essa pessoa tome a decisão de entregar-se plenamente a Jesus. E aí deixar o egoísmo, deixar o orgulho e permitir que Jesus dirija a sua vida e o seu viver. Oro por todos eles, Pai, por mim também, em nome de Jesus. Amém. Na sexta que vem, vamos falar de Adão e Eva. Sim, Adão e Eva também tiveram tudo para dar certo, mas fracassaram. Foram expulsos do paraíso. Onde Adão e Eva erraram? Onde? Não perca, na sexta que vem, às 19h30, mais uma live com o seu pastor. Aqui, eu aqui, você aí, para aprendermos mais da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, tá? Fique com Deus e até sexta que vem. Adão e Eva tinham tudo para dar certo, mas fracassaram. Onde eles erraram? Que lição temos que aprender com esse casal? Não perca sexta que vem, 19h30, nesse mesmo canal do Face. Nós nos despedimos aqui com uma boa noite para você, um bom sábado e que Deus te abençoe. Amém.